Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu, disse-lhes: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas, e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele mandou fazer aqui nesta terra, os seus escolhidos, os seus servos, a sua igreja, é anunciar o Evangelho. O Evangelho é para salvar o homem da condenação do inferno. Quem crê em Jesus, como fala a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu interior. Quem crê no Filho não é condenado. E chegou até Jesus, uma certa noite, um homem lá de Israel. O seu nome era Nicodemos. Era um mestre de Israel. Era um homem importante. Um homem estudado, um homem cursado. Era um homem que tinha uma fala excelente, que tinha um conhecimento muito grande, mas que dentro do seu coração, dentro da sua alma, ele ainda nutria uma grande dúvida. Era a dúvida de que queria conhecer quem era
realmente Jesus. Porque ouvir falar de Jesus, todos já ouviram falar. Agora, conhecer Jesus, poucos conhecem. E Nicodemos teve este bom senso de querer, numa certa noite, ir ter com Jesus. E naquela oportunidade, ele fala: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eram sinais que marcaram o ministério de Cristo aqui na terra. E a Bíblia fala que se os sinais que ele fez fossem escritos, cuidamos que nem mesmo os livros que se tem neste mundo poderiam contê-los. Foram muitos milagres, foram muitos prodígios, muitas maravilhas que o Senhor Jesus operou na terra dos viventes. Mas tudo isso ele sabia, tudo isso ele ouviu falar. Mas quando ele foi conversar pessoalmente com Jesus, a conversa que Jesus teve com ele foi uma conversa diferente. Foi uma conversa fundamentada do plano de Deus. E o plano de Deus era salvar os homens. O plano de Deus é salvar todo aquele que crê. Crê no seu Filho unigênito. E Nicodemos estava lá para ouvir da boca de Jesus uma palavra esperançosa, uma palavra que só ele podia falar, uma palavra que poderia dar a ele um rumo, um sentido e a sua vida ser mudada. E Jesus fala para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu ele de uma outra forma. Ele elogiou Jesus pelo fato que Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas, e por sinal Deus era com ele. Aí Jesus falou para ele: necessário é nascer de novo. Isto se chama conversão. O homem decidido a entregar a vida a Cristo, confessar os seus pecados e ser crucificado no batismo da cruz. Nascer de novo é uma pergunta que muitos indagam nos seus corações. O que deva ser isto? Porque nascer de novo não é tornar um frequentador de igreja. Nascer de novo não é tornar o homem um religioso. Mas é muito além. A Bíblia fala que se confessardes os vossos pecados e as vossas culpas, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda imundícia. E Jesus Cristo, Ele vai revelar o que é nascer de novo. Nicodemos ficou indagado. Mas como pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe que concebeu? Mas Jesus estava ilustrando as coisas terrenas para mostrar as espirituais. Mesmo assim, um homem considerado como mestre em Israel não estava entendendo o linguajar de Jesus. O apóstolo Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. O homem carnal, ele não entende o linguajar do céu. O homem da terra não entende a fala celestial. Porque diz lá na carta de Coríntios que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Ele escolheu as desprezíveis, as vis, as pecadoras. Ele escolheu as coisas fracas. Ele escolheu as que não são, para confundir aos que pensam que são alguma coisa. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. O profeta Isaías diz que a criatura não pode contender contra o seu Criador. E Nicodemos, querendo entender que tipo de conversa e que tipo de linguagem era aquela. Um homem sendo velho, tornar ao ventre da sua mãe, ou no linguajar popular, voltar à barriga da mãe e nascer de novo, isso é impossível. Nunca se ouviu falar de uma coisa desta. Desde que houve nações na terra, uma pessoa sendo anciã, tornar ao ventre da mãe que concebeu, como pode ser isto? Mas Jesus vai dizer que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus, ele usou a natureza para poder demonstrar, para tentar falar, comunicar com o homem. Um homem estudado, um homem sábio, mas que o homem não estava entendendo. E Jesus teve que usar através da natureza. O vento assopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E Nicodemos não entendia nada. Muita gente aqui na terra está vivendo e não entendeu ainda o sentido da vida. Não compreende o propósito de Deus. Vivem aqui na terra pensando que é só encher barriga, pensando que é só ganhar dinheiro, pensando que é só trabalhar, pensando que é só sustentar a família e se esquece do sentido da vida. Outros pensam que é só viver e deixar a vida levar ele. E a pessoa cada vez mais na ignorância. Ela não busca o arrependimento porque ela se julga sábia. Ela se julga esperta. Ela se julga autoindefesa. Mas Jesus falou para Nicodemos: tu és mestre de Israel e não entendes estas coisas. Não sabes isto? Aí Jesus fala: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. A Bíblia fala que desde os tempos antigos, Deus não ficou sem testemunho aqui no mundo. Agora é o aceitar este testemunho verídico e verdadeiro, que é difícil das pessoas aceitarem ele. A Bíblia fala que João deu testemunho da verdade, testemunho de Jesus, dizendo que aquele que viria após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Eu vos batizo com água para o arrependimento,
Mas aquele que vem após mim, que é antes de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando de Jesus. Porque a única pessoa que Deus Pai preparou e enviou a este mundo para a salvação foi o seu único filho, que a Bíblia diz unigênito, herdeiro de Deus, co-herdeiro. Ele é a primícia dos que dormem, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o que era, que é e que há de vir, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o lírio dos campos. Ele é a rosa de Saron. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. E dele falaram também os profetas, dando testemunho. Mas acontece que Jesus falou para Nicodemos que eles não criam, eles não aceitavam o testemunho dele, o testemunho da palavra de Deus. Quão difícil é o homem com seu coração endurecido atentar para a voz do Espírito Santo. Porque diz no livro de Salmos e na carta aos Hebreus: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Não existe amanhã. Jesus falou que o amanhã cuidará de si mesmo. Possa ser que ele não chega para você, como não chegou para muitas pessoas. O amanhã é incerto. A única certeza que Deus deixou claro em sua palavra é a vida eterna. É o juízo futuro. A Bíblia diz que existe um caminho que conduz à vida eterna e um que conduz à perdição eterna. Existem dois caminhos nesta terra que o homem consegue andar neles. Um é o caminho do bem, o outro é o caminho do mal. Um é o caminho da luz, o outro é o caminho das trevas. Um é o caminho da verdade, o outro é o da mentira. Um é o caminho da sinceridade, o outro é o caminho do engano. Cabe ao homem examinar-se a si mesmo, em qual destes tem andado nesta terra. Paulo diz na carta de Romanos que a quem é nós nos apresentarmos para servir, tornamos-nos servos para obedecerdes ao pecado para a morte ou à justiça para a obediência. A quem o homem se apresentar aqui nesta terra para servir, ele se torna servo, escravo. Por isso que o crime faz sucesso. É um caminho largo, é uma porta espaçosa. A vida do crime é curta. A vida desta terra que o homem se sujeita às coisas erradas, ela tem dias contados. Ela tem uma limitação. Mas o próprio Deus fala em sua palavra que aquele que andar segundo os seus mandamentos, ele até os seus dias nesta terra serão prolongados. E diz no livro de Provérbios que coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Isto se chama velhice. Bem-aventurado é o homem que não se desvia desta palavra, que não se deixa escarnecer. A conversão, o nascimento, um novo CPF, uma nova identidade. Isto é o nascer de novo. A Bíblia fala que as coisas velhas ficaram para trás. A velha criatura foi crucificada. O velho eu, o velho homem,
A velha natureza. A Bíblia diz, éramos por natureza filhos da ira, éramos desobedientes. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. O arrependimento é preciso, porque nele você vai expressar a Deus que você verdadeiramente está arrependido dos seus pecados, de sua vida errônea, de uma vida enganosa, de uma vida iludida. Porque o curso deste mundo, a Bíblia fala em Provérbios, que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O curso deste mundo, as coisas pertencentes a esta vida, elas não podem saciar e nem podem acrescentar um segundo da vida eterna. Jesus fala em Marcos capítulo 8, versículo 36, o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação. Aqui nesta terra o homem fica famoso, ele vira uma celebridade, ele se torna um influenciador, um artista ou um jogador, ou um funkeiro ou uma estrela de Hollywood. Aqui nesta terra o homem está à dispensação dessas coisas, mas o que Jesus propôs ao homem foi uma renúncia, é carregar todo dia a sua cruz e segui-lo, porque aquele que me segue terás um tesouro no céu. Paulo diz que os que querem viver uma vida piamente com Jesus Cristo sofrerão perseguição. Mas a Bíblia diz, milites a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado. Deus nos chamou para a vida eterna, a salvação da alma. Infelizmente, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídios. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. 180 pessoas morrem por minuto. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Debaixo do sol há um propósito para todas as coisas. E qual é o sentido da sua vida? Você não veio de macaco, você não é filho de chimpanzé, você não veio de um extraterrestre. A Bíblia diz que do pó o homem foi formado, e ao pó ele vai ter que tornar um dia. O Espírito torna Deus que o deu, a alma segue-se ao juízo. Ou céu ou inferno. E aqui todos têm a mesma oportunidade de escutar o Evangelho. O Evangelho genuíno. O Evangelho cristocêntrico. O Evangelho aonde mostra Cristo como a pedra principal da esquina. Sendo Ele o pilar. Sendo Ele o alicerce. Sendo Ele a rocha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele não é condenado. Mas você precisa crer nele como fala dele. Como está escrito dele. Não é como falam os papas. Não é como falam muitos pastores por aí. É como está escrito. Porque o Jesus da Escritura é muito diferente do Jesus que o mundo conhece. O Jesus que o mundo conhece pula carnaval. Mas o Jesus da Bíblia, ele prega arrependimento. O Jesus que o mundo conhece, ele gosta de um futebol. Mas o Jesus das Escrituras, ele é santo. O Jesus que o mundo conhece é estátua, é objeto apalpável.
O homem compra por certa quantia de dinheiro. Coloca na estante de casa, no retrovisor do carro, no para-brisa, na placa, no pescoço e carrega para cima e para baixo. Mas o Jesus das Escrituras é Ele que assoprou sobre o homem o fôlego de vida. É Ele que dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só homem, de Adão, Ele fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra. E Nicodemos, incompreensível, não compreendia o linguajar de Jesus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11 e versículo 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus que falou isto. Aí você liga a televisão, a soberba, ela está no ar. É um querendo se engrandecer acima do outro. É um querendo matar o outro. É um querendo chegar no poder, lá no topo. É um querendo subir, mas pisando nos que estão embaixo. Mas Jesus ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O apóstolo Pedro fala: humilhai-vos debaixo da mão potente e poderosa do Senhor, para que a seu tempo vos exalte. Porque Jesus disse: aquele que exaltasse será abatido, será humilhado. Mas aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia fala no profeta Malaquias, no capítulo 3 e versículo 18. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve e o que não serve. Jesus foi humilhado. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é acima de todo nome, que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra. Mas ele se humilhou. Ele deixou o seu céu de glória para fazer servo dos homens. Aí, aqui no versículo 13 ele fala: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Se ele desceu do céu, significa que ele já existia. A Bíblia fala que ele estava no princípio da criação do mundo. Desde a eternidade à eternidade, ele é Deus. O profeta Isaías também fala que antes que houvesse dia, eu sou. Não há um Deus que se formou antes de mim, e nenhum outro Deus se formará, ou semelhante. Ele é Deus. No livro de Hebreus, capítulo 7, está escrito: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo começo de dias, e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este é Jesus. Ninguém desceu do céu senão o Filho do Homem. A Bíblia fala que ele foi concebido no ventre de Maria. Mas a Bíblia não diz, mesmo alguns falando, Maria ser mãe de Jesus. O próprio Jesus falou, quando falaram a ele: lá fora está a tua mãe, teus irmãos te esperando. Jesus virou para aqueles que mesmo falaram assim a ele, e virou para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Jesus apontou o dedo e disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. É todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Na hora da crucificação, Jesus falou para o João Marcos: aliás, João,
eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. A Bíblia diz no livro de Atos que Maria estava lá, esperando pela promessa do Espírito Santo, de serem cheios do Espírito Santo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus estava falando da sua morte. Jesus já estava profetizando a sua morte. E ele falou isto a um homem importante de Israel. Era Nicodemos. Há muitos mistérios nesta palavra. Que Pedro fala que os leigos e indoutos torcem. E igualmente as outras escrituras para suas próprias perdições. Ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Interpretar a Bíblia, qualquer um pode interpretá-la. Mas, com o intelecto humano, é difícil manifestar o poder e a essência desta palavra. Mas o homem que interpreta a Bíblia, pelo Espírito de Deus, ela é uma revelação. E no Velho Testamento, houve um tempo em que o povo de Deus estava cometendo um pecado. E aquele pecado estava matando muitos. E Deus teve que falar para Moisés: faz uma cobra de bronze e coloca aí. Ergue ela no meio do deserto, para que todo aquele que olhar para ela seja curado. Mas lá era uma figura. Era a figura de Cristo. Todo aquele que olha para ele é curado. Todo aquele que crê nele não é condenado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna só por meio de Jesus. O Buda não pode salvar ninguém. Maomé não pode salvar ninguém. O Dalai Lama não pode salvar ninguém. O Allan Kardec, Chico Xavier não podem salvar ninguém. A Ellen White dos Adventistas do Sétimo Dia não pode salvar ninguém. Maria não pode salvar ninguém. Padroeira nenhuma pode salvar ninguém. Mas a Bíblia fala que debaixo do céu, em outro nome não há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Este é o único nome. É a única pessoa que Deus enviou a este mundo para salvar todo aquele que nele crê. Jesus fala em Mateus 23, versículo 23. Ele faz uma pergunta para os religiosos: serpentes hipócritas, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Como você pensa que vai escapar? Tem uns que pensam que é rezando para morto, fazendo reza Ave Maria, ou pagando missa de sétimo dia. Tem uns que acreditam que sendo fiéis no dízimo, vão alcançar a vida eterna, vão escapar da condenação do inferno. Outros acreditam que fazendo rituais religiosos, eles vão conseguir escapar. Mas Jesus perguntou: como vocês pensam? Se os profetas que Deus enviou, eles matavam. Eram os porta-voz de Deus aqui na terra. Mas eles queriam silenciar. Eles não davam ouvidos e nem davam crédito para as profecias daqueles homens de Deus.
decisão daquele homem, daqueles povos, era de matar os profetas de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra pregando, os fariseus queriam matar ele. Mas como ainda não era chegada a sua hora, eles não podiam fazer nada. Aí Jesus fez a maior pregação. A pregação que fez com que Nicodemos saísse de lá diferente, com um pensar diferente dos fariseus. Jesus abriu sua visão, Jesus abriu o seu entendimento, o seu coração foi aberto para a verdade. Em Atos está escrito que muitos sacerdotes obedeciam à fé. No tempo de Jesus, uns criam nele e outros não. José de Arimateia era um homem judeu, era um homem que frequentava uma sinagoga, mas era um discípulo de Jesus oculto. Mas ele creu em Jesus, como Nicodemos creu. E Jesus falou para Nicodemos: porque Deus amou este mundo de tal maneira. Porque deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O batismo não salva ninguém. Ele é apenas para demonstrar que você, diante de Deus, está profundamente arrependido dos delitos que você cometeu nesta vida, das ofensas que você cometeu perante Deus e dos seus pecados que cotidianamente você praticou. Deus lança o pecado do homem no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Em Provérbio diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Põe tua boca no pó e quem sabe haja esperança. Jesus fala em João 12: eu vi eu sou a luz do mundo, que vi ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Ele não veio condenar, porque o profeta João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar o pecado. Ele veio salvar. Mas ele próprio falou que aquele que rejeitar ele e a sua palavra, esta mesma palavra irá julgar no último dia. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juiz. É o juízo que o homem vai ter que comparecer. A Bíblia fala que aqueles que plantaram da carne ceifará corrupção. Aqueles que foram guiados pelos corações
foram guiados pelas emoções, foram guiados por líderes religiosos, cegos condutores e guias de cegos. Estavam indo para o mesmo buraco. Era um cego guiando cego. Mas Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não permanecerá em trevas, mas terá a luz da vida. Então quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se a pessoa não quer se converter, não quer deixar a vida do crime, não quer deixar a vida do pecado, mesmo ela ouvindo o evangelho, e ela ainda está continuando vivendo em trevas, ela será condenada. As suas obras são más. Se hoje as suas obras não forem rejeitadas por Deus, naquele dia será pior. Naquele dia não vai ter mais tempo de se arrepender. Naquele dia não vai ter mais tempo de clamar. Não vai haver mais tempo de orar e nem de pedir perdão. Por isso que o tempo é hoje. O dia é hoje. A hora é agora. Estamos no tempo do fim. A violência está aumentando na terra. A tragédia está aumentando. Pai contra filho, filha contra pai. Nora contra sogra, sogra contra nora. Os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. O profeta Oséias profetiza no capítulo 4 do livro em que escreveu: na terra não há benignidade de Deus. Não há verdade, só permanece o perjurar, o mentir, o adulterar. A violência, a morte e homicídios. Um ato sanguinário imediatamente segue a outro. É guerra de facções. E em toda a terra você escuta falar: um morreu lá, outro morreu acolá. E a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Desperta tu que dorme. Volte-se para a verdade hoje. Você que se encontra afastado dos caminhos da verdade, hoje você está ouvindo a voz do Espírito de Deus. Não endureça o teu coração. Não diz em teu coração que amanhã o procurará, ou que depois de amanhã você vai reconciliar a vida com Deus. Porque Jesus fala: o homem não pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura. Então creia, enquanto você está respirando. Porque o dia de morrer, ninguém está preparado para ele. Para a volta de Jesus, a Bíblia fala: preparai-vos. Estejam preparados. Porque o dia e hora, ninguém sabe. Mas ele, como desceu do céu, ele voltou para lá. Mas Jesus fala: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se no seu íntimo você pensa conhecer a verdade e tem um desejo de conhecê-la, então se aprofunde, examine a palavra de Deus e você verá que o testemunho de Deus é verdadeiro. O testemunho do Filho de Deus é verdadeiro. O soldado de Roma, ele teve que testemunhar verdadeiramente: este era o Filho de Deus. O anjo Gabriel havia dito a Maria
que ela conceberia e daria à luz um homem. E o seu nome seria colocado como o nome de Jesus. Ele seria chamado Grande, Filho do Altíssimo. Ele é o Filho de Deus. Então é só Ele que pode te salvar. Creia enquanto é tempo, busque a Ele enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Buscai hoje, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia, irmão Tiago. Passeio Jesus, mano. Verdade. Ela é pequena, mas ela é forte. A potência dela é uma benção. Boa tarde, irmão Josi. Passeio Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos. Esses dias eu cheguei um pouquinho tarde do trabalho. Cheguei cansado. Essa semana aqui tem sido luta mesmo. Lá no trabalho, mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado vitória e nos dado graça. Ontem foi na cruz, onde um dia eu vi. O pessoal aí tava ouvindo ali a mensagem. Favela hoje que tá um silêncio aqui, mano. Tá bom pra pregar. O pessoal tá tudo em casa. Então é isso aí, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Irmão Valci, pregando a verdade. Jesus é o caminho. Glória a Deus, irmão. Fico feliz em ver os irmãos tá pregando nas ruas aí. Irmão Carlos Monteiro. Pai do Senhor Jesus, varão. Irmã Débora. Irmão Francisco, Douglas. Irmão, isso aí mesmo. Dê frutos pro Senhor e ganhe almas. Amém, irmão Josi. Glória a Deus. Que o Senhor venha tapar a boca dos leões e abrir portas para que a palavra do Senhor seja pregada com toda a autoridade. E essas almas aí, irmão, possam se render ao poder do Evangelho. Uma vez eu, na favela, irmão, é uma benção pra pregar. Você entra assim, ainda mais se tiver biqueira, tiver pessoal assim vendendo as drogas deles lá. Mas eles ouvem a palavra e poderoso é Deus para quebrantar os corações. A gente, como pregador do Evangelho, a gente sabe que o nosso dever é pregar a verdade, independente do lugar, independente da pessoa. A gente tem que sempre falar a elas a verdade das Escrituras, sem ocultar coisa alguma. Se ela vai se converter, se ela vai crer, aí é com ela. Mas
perante Deus e diante deles, você propôs falar a verdade com sinceridade, e Deus ele vai manifestar a graça, ele vai dar a sabedoria para os irmãos ganhar essas almas. Pastor Jesus, Pastor Fagner, pregador Fagner Matos, varão de Deus aí, prega nas ruas, é lá no Presidente Prudente, aleluia, tá sempre lá com a esposa, com as filhas, expondo a vida por amor de Jesus Cristo. E dificilmente esses ministérios da terra vai reconhecer o trabalho que fazemos ao Senhor, irmãos. Mas o nosso general de guerra que nos mandou fazer essa grandiosa obra, esse privilégio de ter o ministério de pregar o evangelho nas ruas, nas praças, até mesmo dentro de algumas igrejas. E é justamente isso mesmo, fazer o ID. É ele que vai nos recompensar, né? É como Jesus fala em uma parábola, né? Que aqueles trabalhadores ficaram indignados porque chegou um lá, já no final do dia, e começou a trabalhar e recebeu o mesmo salário, recebeu a mesma quantia. Aí Jesus fala que se o justo juiz, ele quis pagar, então era um direito dele, era o uso da autoridade dele, ele podia fazer o que bem quisesse com o dinheiro, pagar a quantia para eles e da mesma forma pagar para o outro, da mesma quantidade. Assim é nós também, irmão, que pregamos o evangelho. Uns que Deus levantou há muito tempo e outros que Deus tem levantado há pouco tempo, mas tem feito a mesma coisa, né? O ID. Então todos serão recompensados. Então é isso aí, irmãos. Glória a Deus. Que irmão Fagner, pastor aí, tem que quando você vier aqui em casa, que não pregar aqui, se Deus quiser. Com a família vai nos sacudir aqui. Favela aqui do Campo Limpo. Campo aqui é extenso. Mas eu sinceramente eu tenho vontade de... Eu tô aqui em casa agora, depois tá lá na estação, tá lá, mas a gente sabe que somos limitados o espaço e isso não é conveniente a nós, é poder de Deus. Vem mesmo, será bem-vindo aqui. Até o quartinho do profeta. Se Deus quiser, os irmãos vai vir e tá com a gente vai se conhecer. Eu espero que, se Deus nos der essa honra de conhecer cada um por um, irmão, será um privilégio tão grande. Conhecer o irmão Mário, conhecer o irmão Helena, o irmão Tiago, os irmãos que pregam aí nas ruas, irmão. Só a gente sabe o valor que cada um tem diante de Deus. E a palavra nos mostra que são varão valorosos, né? É isso aí, irmãos. Ali tá a bandeira do Brasil. E aqui tá a bandeira de Cristo. Jesus tá voltando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então fica assim. Na próxima aí, que Deus quiser. Deus abençoe a vida dos irmãos e, se Deus dá graça, a gente sai pra algum lugar aqui, perto aqui, pregar. Se a caixinha aguentar, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que aguenta. Amém, irmã Josi. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha iluminar vossos caminhos